Hoje aqui estamos reunidos em homenagem, em respeito, em honra ao desaparecimento, como a gente falou, a passagem, o falecimento dessa pessoa que é muito importante para vocês. Eu tive amizade também, tudo um pouco. Pessoa muito importante para vocês, que é Osmar José de Rego Barros, de Barros de Ribeiro. De Barros de Ribeiro. Que a gente está também tendo essa referência com ele, com essa tradição que ele honrou, que é a tradição da vida militar. Não é uma questão só de ser do Exército Brasileiro. Dentro da cultura védica existe também essa tradição e que se é cultuada profundamente, com altos valores. E se a gente for investigar também, nós vamos ver que a nossa escola militar do Ocidente, que, por exemplo, o Brasil segue a escola da França, e um pouco da base também de estrutura americana, e mesmo da França, mesmo a americana, mesmo a italiana, a inglesa e tudo, vieram de uma base, de um passado que está atrelado principalmente à cultura greco-romana. Cultura greco-romana da parte militar. Que isso, claro, antes, a gente pode falar antes do obscurantismo, antes, porque por isso se seguia esse sistema que era atrelado a uma coisa mais antiga e que veio mais do Oriente. Então tem-se nos registros que um tal de Maharaj Tejasi, que era o neto do neto de Arjuna. Por isso tem uma amarração, Arjuna, o guerreiro da Bhagavad Gita, né, que fala. Então ele que trouxe para Roma e para a Grécia as primeiras bases de formação militar. Esquadra, companhia, batalhão, regimento, pelotão, luta de escudo, espada, lança, jabalina, várias coisas, formações militares, etc. Inclusive a base das formações militares chamado viurras, formações militares que são base da chakra, do lótus e etc. Tudo tem a ver com proteção, tudo tem a ver com uma coisa assim muito mais sincronizada, muito mais conectada, muito mais interativa, muito mais avançada, mesmo que era uma coisa muito antiga. Então, dentro dessa tradição, se honra também os chamados kshatras, pessoas que honraram os valores das classes que a gente pode falar nobres, superiores, que são os kshatras, que são os guerreiros, administradores, militares, governantes e etc., líderes, né, de verdade, governantes preparados. Essa é a tradição. Os kshatras são honrados porque eles defendem isso. E, principalmente, eles defendiam o Dharma, a justiça, a lei, a ordem, o valor, a bondade e etc. Então, também hoje estamos reunidos aqui junto com os filhos do seu Osmar, pode falar assim, seu Osmar, para não ficar falando Coronel Barros, que a gente conhece, seu Osmar, os filhos, o Alex, Alexandre, a Monique, e também está em falta o Flávio, né? Flávio que não veio também, mas que consideramos também que ele está em honra também disso, não pôde vir, mas também é favorável a tudo isso. E vamos realizar uma cerimônia chamada Agnihotra. Agnihotra, Agni quer dizer fogo também, ou também é o nome do deus do fogo. Hotra, processo de ritual, de cerimônia ritualística, de honrar, de oferecer, de como a gente fala muito essa palavra, o pessoal fala muito essa palavra no yoga, puja. Vamos fazer um puja. Puja pode significar às vezes adoração, pode significar também uma coisa ligada a ritual, mas o puja realmente, até a palavra em sânscrito, está ligada à questão de honrar. Então, como é que se honra uma pessoa? Chega uma pessoa aqui, ela tem que ser honrada, porque a pessoa que chega num templo, num lugar sagrado, ou na casa de alguém que tem valores, pessoa honrada. Como é que ela é honrada? Bem recebida, palavras doces, um assento para refrescar, uma água, um suco, uma coisa para refrescar e etc. Pode se oferecer mais coisas, né? Na tradição oriental eles fazem ritual com incenso, com todo tipo, mas a ideia de puja é isso, honrar. E aqui estamos realizando um puja com um ritual de fogo, que é tradicional e utilizado para, como eu falei, várias coisas, são como ritos de passagem, iniciações, votos de casamento, voto de iniciação, voto de renúncia, e vanaprastha também, vida retirada, e pode ser utilizado, na verdade, na tradição védica, se utilizava esse ritual domesticamente, até para pequenas coisas da casa. Nascia uma criança, fazer tudo isso para honrar
essa alma e para fazer ela também, para ajudar ela, com a força de todos nós, isso criando união, conexão, para que ela possa crescer, evoluir, ser próspera, conquistar seus objetivos, etc. Né? E isso, claro, essa cerimônia, mas para que isso então? Podemos honrar sem botar legumes, frutas, etc. Isso aqui a gente vai seguindo esse ritual da tradição, que tem esses cocos, 5 cocos, representam os semideuses, e a ideia é que, se a gente voltar no passado, a gente vê como é que as coisas se amarram muito também com ancestrais, com antepassados, pelaquela questão de eu te falar de que temos dívidas com os semideuses, pela luz que a gente recebe, nós temos dívida com até qualquer bichinho, com a formiguinha, nós temos dívida. Formiguinha fazem trabalhos, as abelhas fazem. Se não tiver isso, nada disso, não vai existir uma vida de paz, uma vida suficiente para o ser humano existir nesse mundo. E para o ser humano conseguir evoluir, mas num sentido não é que evoluir para onde? Não, evolução significa se libertar da prisão material, do cativeiro material, se purificar nossa existência. Então, rituais, por exemplo, antigos, levavam para um lado muito interessante também. Por exemplo, esse tipo de cerimônia, Agnihotra, Puja, tudo, era realizado pelos governantes. O Estado promovia isso. Para quê? E o Estado geralmente eram até 3 arenas ou 3 fogos. Um para os deuses, para Deus Supremo, e também para os deuses, também considera, tem sua formação, também sua administração universal. Não é só a gente no estado secular que tem Sedai e não sei o que lá, luz. Existe isso no âmbito universal. Então a gente tem dívidas com ele e tudo. E essas dívidas a gente pode dizer que são pagas através de sacrifícios. Sacrifício é uma palavra meio forte, com um bojo meio pesado e diferente do que ela significa na realidade. Sacrifício significa oferta de amor, oferenda. Significa essa gratidão, essa oferta de gratidão. Aceitar que estamos recebendo. É uma coisa completamente ligada à lei que mantém o universo, pouco falada no mundo hoje em dia, que até os religiosos deviam falar muito para ajudar as pessoas, no sentido que é a lei da reciprocidade. E essa visão, como a gente fala Tit, né, que é consciência, que na verdade é consciência. A visão está ligada muito com a consciência. A gente quer ver a verdade, a gente quer ver. Tanto é que uma pessoa, se tiver cega, talvez, se ela tivesse milhões, ela daria todos os milhões que ela tem só para ter a vista de novo. Por quê? Essa é a natureza mesmo do ser. Que ele está, na verdade, preso, amarrado dentro desse corpo, por atividades passadas, karma, por isso que vamos ter que sofrer certas coisas e desfrutar de outras. Mas a gente está amarrado nisso. Então, todo mundo quer ser feliz. E para as pessoas ser feliz significa o quê? Saúde, beleza física, bom nascimento, numa boa família que vai cuidar de mim, que vai me proteger, que vai me dar educação, que vai me ensinar as coisas. Inteligência e riqueza. Pode ser bons amigos também é riqueza incluída, mas riqueza, opulência material, riqueza, facilidade material, riqueza. Todo mundo quer isso nesse mundo, todo mundo acha que ser feliz é ter isso nesse mundo. Sem considerar que o mundo é temporário e que vamos morrer, isso é uma tendência natural e que você vê que todo mundo quer isso. Agora, como se obtém isso? Como é que a pessoa vai obter beleza? Como é que ela vai obter saúde? Como é que ela vai obter boa família? Como é que ela vai obter inteligência? Como é que ela vai obter prosperidade material? Só existe uma maneira: sacrifício, caridade e penitência. Essa é a fórmula. Não é o cara, juntei 50 milhões nessa vida, juntei pra caramba, agora eu posso morrer tranquilo que na próxima eu vou pedir pro meu neto guardar o cartãozinho e vou vir para resgatar tudo. Impossível. Materialmente perdemos tudo. Espiritualmente não. Então, a gente entrando nesse ciclo da reciprocidade que movimenta todo o universo, a gente entra na onda boa, a gente entra no fluxo correto do universo, da natureza, de tudo. A gente entra em harmonia, é a maneira de se harmonizar com isso. Então, Jagya, que é um nome, né, em sânscrito, sacrifício, que quer dizer, na verdade, eu sou oferenda, porque a gente está retribuindo, está entrando num modo de gratidão, de agradecimento, de bondade, de retribuir, de agradecer, de mostrar que sou grato e feliz e satisfeito com o que eu estou recebendo.
né? E agradeço, e isso e só esse gesto é o gesto que já purifica a nossa consciência e vai purificar a nossa existência também, porque a gente precisa. Nesse mundo a gente quer ser feliz também, não só com as coisas materiais, a gente quer ser feliz, mas a gente não quer perder a continuidade, a gente não quer perder um ente querido, ninguém quer perder, não quer perder o companheiro, não quer perder o filho, não quer perder o pai, não quer perder o animalzinho que a gente gosta, não quer perder a casa que a gente passou a infância, a gente cria apegos nesse mundo, mas a gente vai ter que entender o tempo todo que esse mundo é temporário. E temos que entrar nesse modo de sacrifício, caridade e penitência, que isso é o que purifica a nossa existência. E só vai ter, e essa é a saída, purificar a existência e desenvolver apego, amor pela verdade absoluta, compreendendo a verdade absoluta. Não Deus como uma coisa, só uma visão limitada sobre Deus, né? Mas indo mais profundamente nisso, para nos manter com a consciência elevada, para nos manter conectados, né? Então esse Jagya faz parte desse sistema também de sacrifício, que na verdade é uma oferenda, um agradecimento. Por quê? Temos dívida com o nosso antepassado. Nós fazemos para ajudar ele a evoluir, exatamente porque esse é o dever que sobra para quem fica. Sobrou esse dever para a gente. E isso até é interessante, na Batalha de Kurukshetra, Yudhishthira, que era um rei piedoso, bacana, ele antes de começar a guerra, ele falou, por favor, vocês poderiam fornecer alguém para fazer os rituais depois que o pessoal morrer aí do seu lado, que nós vamos proteger essa pessoa para que seja feitos os rituais de passagem, etc. Porque alguém tem que fazer, porque as pessoas, ele também está precisando dessa ajuda. E a gente está mantendo uma conexão espiritual positiva, boa, livre de emoções, mas se alinhando com esse, vamos dizer, circuito positivo, transcendental, espiritual. E isso tudo é muito descrito na literatura védica, principalmente no Bhagavad Gita. Claro, tem a parte simbólica, né, que você estava também querendo saber, existe isso também, né? Agora, a gente não se prende muito nesses detalhes. Pela tradição, se tinha 5 cocos, mas se a gente for ver, aqueles governantes que promoviam esses jagyas, esses sacrifícios no passado, tinham geralmente 3 arenas. Uma era para os deuses, que eu falei, né? Outra era para a terra. Porque não, olha só, nós estamos sentando em cima da terra, estamos plantando semente em cima da terra, estamos andando em cima da terra, estamos usando a terra, a terra está sustentando tudo, a nossa casa, então nós temos dívida completamente. E a terra não é uma massa de matéria aleatória flutuando no espaço. Essa ideia védica não. Tem um semideus também, tem uma pessoa que é uma personalidade da terra. Assim como tem uma personalidade do presidente, a gente fala, fala então com o presidente, mas o presidente é uma pessoa. Uma pessoa. Aqui no Brasil, Lula, nos Estados Unidos é o Trump, é uma pessoa, mas é o presidente. Então também tem sempre esse aspecto pessoal por trás das coisas. E por isso essa amarração também pessoal, que a gente vai por exemplo, estamos querendo botar as insígnias, as condecorações, né, os valores adquiridos para honrar essa vida dele que foi também em homenagem, em respeito a valores superiores. Esses valores militares que são cultuados, baseados na doutrina de Aristóteles, são valores de positividade para a evolução do ser humano. Não é que é uma questão de luta e arrancar o sangue, cortar a cabeça do outro e ver o sangue voar, e ver o inimigo derrotado. É uma questão de valores. Inclusive, na cultura védica, no comportamento védico, se respeita o inimigo, se respeita a opinião dos outros, se respeita uma pessoa só porque ela é uma pessoa, ela não precisa ser nada, ela não precisa entrar em caixinha nenhuma, entrar em roupa nenhuma, uniforme nenhum, nada para ser respeitada. Só porque ela é uma pessoa, ela já merece respeito. Mas se não tivermos esse princípio do conhecimento espiritual que amarra tudo, que conecta tudo, como vamos respeitar de verdade as pessoas, os animais, a natureza, o planeta, o universo, tudo e Deus? Então vai ficar faltando. Esse ritual tem esses detalhes e o outro fogo, né, que eu falei que eram 3, né? Um para a terra, outro para os deuses, né? E outro para os antepassados. Aí a gente vê também a importância dos antepassados. Mesmo o último avatar de Krishna, que é Chaitanya, ele fez ritual dos antepassados para o pai dele, Jagannatha Mishi, etc.
para o mestre dele, tudo. Demonstrando também, afirmando ali o valor e importância disso, que isso é um ciclo e um circuito que não vai parar, assim como a existência material, o ciclo de samsara, né, que chamam, né, de nascimentos e mortes, etc., também não para se a gente não parar com as atividades materiais. Por isso devemos nos voltar para a verdade absoluta, para poder também se harmonizar com tudo isso. Então, aqui já é um ritual mais simples. Naquela época era com esse tipo de opulência, e tinha muita opulência. E era como eles se prendiam a essa base, sacrifício, caridade e penitência, então tinha a questão da penitência, que é a disciplina, que é o ritual, que é esses valores. Tinha o Jagya, que era a oferenda, que era feita através do ritual de fogo, e tudo que tinha. Então, numa arena dessa, não tinha só 5 tipos de flor, 5 tipos de fruta, 5 tipos de legumes. Tinha 5 tipos de joia preciosa, 5 tipos de seda, 5 tipos de... milhões de coisas. Então, esses rituais, na verdade, eram um ritual de prosperidade para a própria sociedade. Por quê? Era onde o povo ficava rico a cada ritual. Porque tudo era distribuído. Por quê? Qual é o princípio do Jagya? A caridade. Então, se faz caridade, um ritual não se completa ou não se vai obter resultado se não houver caridade, se não houver orações e se não houver distribuição de alimento purificado, alimento sagrado. Ele se completa com isso. Isso está nas Escrituras em todo lugar. E vê que é uma coisa assim que tem a ver, tem muito bacana. Então, o que tem que ter no ritual, se não tiver os cocos, não tem problema. Se não tiver as flores, não tem problema. Se não tiver os condimentos, não tem problema. O que tem que ter, a base disso é o quê? Um fogo, e fogo é fácil, tem sempre madeira, tudo, né? Fogo é fácil de fazer. É um fogo, então, sacrifício, caridade, penitência, dentro desse ritual, o que tem que funcionar é que tem que haver isso. Fogo é o fogo sagrado, o fogo representando a divindade. Então, oblação de ghee no fogo sagrado é uma essência do sacrifício, que vai cumprir essa parte básica de Jagya. Outra, a caridade, como eu falei, vai depois haver a distribuição e tudo. E outra é a penitência. A penitência não é que é só a disciplina, o ritual, a métrica, como eu vou fazendo, mas e sim as orações. Orações. E por isso aqui, a gente durante acendendo fogo e tudo, nós vamos oferecer ghee no fogo e vamos fazer isso o tempo todo com orações, o tempo todo. Claro que temos as orações padrões, que você pode repetir, eles vão repetir, o pessoal vai repetir, que já essas orações padrões estão fazendo referência ao universo inteiro, a todos os avataras, a verdade absoluta, Deus, mas tudo que tem a ver com isso, a todos os mestres, a todos os nossos professores que tivemos, tudo isso está incluído nisso, não falta nada nem ninguém. E se você quiser, você pode repetir também. Se você quiser também fazer a sua oração que você acredita, Pai Nosso, qual que for, durante, também fica à vontade de fazer, porque o que completa o ritual são orações. E essas orações são a coisa mais potente dentro do ritual. Elas que vão levar o benefício para o seu Osmar, ou para quem quer que seja, que esteja, né, sendo beneficiado. Né? Nós aqui estamos fazendo essa cerimônia em honra a ele. Né? Então é isso. Então você já entendeu que no ritual vai ter um fogo, tem esse arrozinho aí, que a ideia de também, vocês estão participando, vão jogar os grãos no fogo. Na hora que a gente vai falar também, na sequência das orações, sempre a gente dá parece um mini intervalo, mas não é só, e a gente fala essa palavra, como eles estavam falando, swaha. Swaha é na hora que a gente lança o ghee no fogo e vocês também jogam arroz, que é oblações. Swaha também significa oblações. Isso é uma oblação. Oferecer o ghee no fogo, lançar, mas tudo com orações, tudo o ponto principal e o que resolve tudo e o que queima karma, como o pessoal fala. O que queima karma? Oração queima karma. Oração salva qualquer oração, já é um processo forte já espiritual. Ouvir sobre Deus, estudar sobre isso, repetir sobre isso, é legal, lembrar sobre isso, mas oferecer orações já é o quinto, vamos dizer, degrau, já é mais forte, muito mais poderoso. E na oração, uma oração, quem já viu uma oração de uma mãe fervorosa pedindo pelo filho? Isso aí é conexão direta em 108G,
direta, que está realmente mexendo com tudo, com a própria pessoa, com o que está em volta dela, com o que está tudo. Oração é muito potente. Então, o mais importante daqui é que cantemos as orações, que cantemos o nome de Deus e que ofereçamos isso aos deuses e que fazemos isso com sinceridade de beneficiar o seu Osmar. Entendeu? Então, demos uma explicação. E no final a gente canta mesmo, que aí termina as orações a gente com canto mesmo, né, de Hare Krishna e tudo. Então, no início, eu faço como a gente fala, como fosse uma instalação do fogo. Vou fazer um tipo de um arati, um puja, em relação ao fogo. Então, aqui tem água para purificar, que essa daqui é para vocês. Aquelas 3 vezes e tudo e tal. Fala. Só para assim, coloca na mão, joga como se fosse tipo lavar a mão, mas também coloca na boca. E eu vou começar aqui fazendo um puja e vou instalar o fogo. Aí quando o fogo estiver instalado, já é uma coisa que a gente já entra na mais solene, aquela coisa, né, da sacralidade da coisa. E aí, depois de instalar o coco, eu vou pedir para você, Monique, já estou te avisando para não te pegar isso, para você falar algumas palavras em lembrança, em homenagem ao seu pai, e o Alex também, e a Lila Shakti também. Tá ok? E eu também falo um pouquinho, vamos tentar fazer também uma honra militar para ele, em homenagem a ele. Eu tenho certeza que isso também atrai ele, puxa ele, porque isso também está dentro, isso está nele. Imagina, está em mim. Está no nosso amigo aqui, Patrick, está em vocês. Eu lembro até do hino da Amã, até hoje. Estavam lá, que ele foi instrutor do curso básico, que é o mais brabo lá da Amã, o curso básico, que pega os caras, leva do primeiro ano e do segundo ano. Ele foi instrutor durante 3 anos. Pegou 3 turmas, né? Então, e eles estavam lá, moravam na época, ficava ouvindo, vendo aquilo todo dia, o tempo todo. Né? Querendo ou não. Pô, e gostavam muito, e você vê que... Então eu vou começando aqui. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. O pessoal, enquanto isso, vai cantando. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Janmasana Sadanirashta Kuhakam, Satyam Parandi Mahi. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, vamos agora passar aqui a palavra para Monique. Monique, você é mais velha que eu, mais antigo. Então, se eu pudesse resumir meu pai, eu diria que retidão, hombridade, lealdade, independente das deslealdades terrenas eventuais, que depende da interpretação de cada um, né? Mas a lealdade aos princípios, aos amigos, ele fez muitos amigos, ele foi importante para muita gente, não só para os alunos dele no curso básico. Para mim, ele foi a pessoa mais importante do mundo, tão importante que todo mundo achava que eu não tinha mãe, que eu só tinha pai. Então, assim, ele ensinou gratidão, respeito ao próximo, respeito aos outros, respeito à diversidade, apesar de toda a rigidez da profissão, né? Respeitar o outro pelo que ele pensa diferente era importante. Aquela coisa do inimigo, do rei que chamou o cara teu inimigo, ele é teu adversário naquela hora, mas não é por isso que ele merece ser desrespeitado. Então, assim, os valores mais importantes que eu trago hoje e que eu vejo que me são úteis, todos eles eu aprendi com meu pai. E eu espero que eu tenha conseguido passar para algumas pessoas. Eu sei que eu passei para algumas pessoas porque eu já recebi esse retorno em vida, como ele também recebeu. Ele tem vários amigos citando ele em livros, ex-cadetes. Então, assim, isso é muito importante mesmo. Então, assim, esse era o meu pai. Meu pai era o cara que errava, mas que nunca tinha vergonha de reconhecer que ele tinha errado e que ensinou isso, assim, errar faz parte da sua trajetória, né? O ruim é você errar e não tentar melhorar, né? Não quer dizer que você reconhecendo você vai conseguir fazer, mas só de você reconhecer e tentar mudar é muito importante. Esse era o meu pai. Muito bem. Parou, vai, Alex, então. Falou muito bem, viu?
Muito obrigada. Você Aprendi falou com de ele valores, também. falou de... Fala, Alex. Eu puxei uma característica do meu pai também, que é de ser extremamente emotivo. Ele chorava à toa com as coisas que ele gostava. Não teve nenhum telefonema que não terminasse com nós dois chorando. E como a minha irmã falou, meu pai, a palavra que a gente refere aqui é um acharya, aquele que ensina pelo exemplo. Então, para mim, ele foi isso. Foi um bem-querente para todos. Uma pessoa que errava como todo mundo erra, mas tinha a grandeza de pedir perdão. De reconhecer e pedir perdão. Eu sou muito agradecido por ele ter passado um tempo lá em casa, quando eu pude conhecer muito mais o meu pai. Muito mais. Obrigado, meu pai. Uma coisa muito importante também para nós dois, né? Eu e o Alex, assim, quando ele foi lá para casa, e eu, pelo amor que eu sempre tive pelo meu marido, eu fiz questão assim de cuidar muito bem dele, sabe? Eu nunca vi uma pessoa ser tão grata com tão pouca coisa, sabe? Num jantar que a gente fazia, ele fazia os elogios assim, na comida era uma sopa, mas era a melhor sopa que eu estou comendo. É impressionante. Tudo era assim, com muita gratidão. Tudo era importante, tudo tinha valor, Tudo porque tinha era de coração. de coração. Então ele falava do amor que ele sentia por nós, né? E sempre a querida dele sempre foi a Monique, né? Isso eu acho super grandioso, né? Porque normalmente os pais são muito ligados aos filhos, ele sempre teve muito amor pela Monique. Eu acho lindo isso. E essa coisa da gratidão, dele ser muito grato, e realmente essa coisa de todas as pessoas que o conheciam, todas, sem nenhuma exceção. Meu irmão sempre foi muito apaixonado pelo seu Osmar. Então, os dois desciam para a piscina juntos. É o Jesse? Jesse. Toda vez que estava lá, seu Osmar, vamos lá na piscina. E aí os dois desciam e ficavam conversando, mas conversavam. Eu olhava às vezes, né, e ela chamava para almoçar, o almoço está pronto. Os dois estavam assim, lá dentro da piscina, e blá, falando. Aí ele falava assim, seu Osmar é um barato. Ele sempre foi uma pessoa maravilhosa, assim. Eu tenho muita gratidão, porque ele apoiou muito o nosso relacionamento. Nos mínimos detalhes. Verdade. Nos mínimos detalhes. Ele me agradecia, ele falou assim, você fez meu filho virar homem. Eu falei, foi amor. Você fez meu filho virar homem. Eu achei assim, que bom, sabe, que ele tinha Ele reconhecia tudo, podia ser a pior pessoa, que ele conseguia achar uma coisa boa para tentar estimular. Exato. Podia ser o maior erro e ele tentava sempre contornar, assim, ele nunca... Não achava para ninguém. Ele sempre teve... O Alex tem essa característica que eu acho lindo, que ele herdou do pai. Chorão. O Chorão é uma pessoa também com essa coisa, uma sensibilidade emocional forte, muito legal isso, porque hoje em dia, né? Hoje em dia não, hoje em dia já se perdeu um pouco isso, mas até um tempo atrás não se admitia muito isso, o cara chorava, não... parecia uma fraqueza. Uma fraqueza, não é, né? mas não é, a pessoa tem sensibilidade, a pessoa tem... É uma outra realidade.
Eu tenho certeza que isso veio de um passado dele também. Isso veio de todos os, a gente pode falar até dos valores também que ele cultuou, adquiriu na vida, mesmo ele já indo, ele já foi, de novo que eu falo de bem novinho, né? Ele, não é que ele já foi para a academia militar, ele foi para o colégio militar primeiro. Ele fez Então ele foi... todo o caminho. Ele foi, a gente pode falar que ele foi forjado nessa têmpera, eu vou te falar, de valores elevados, que eu posso tomar essa referência que tem de Aristóteles, que a gente sabe que é a referência dos chakras. Aquilo, assim, a ferro e fogo. Então, mesmo o cara entrou na academia, ele já sabe, ali ó, no início, a primeira coisa que fala pro cara lá, já no primeiro ano, fala que é o seguinte, cara, você vai ser oficial, você vai ser coisa e tudo, mas aqui é VLPR. Já ouviu falar disso também? Ouviram lá? Fala para ele, falava isso para os caras. Aqui é cultuado verdade, lealdade, probidade e responsabilidade. Então, o cara é forjado assim. E se o cara não for muito bom, ele vai ser forjado assim, ele vai ser muito melhor e vai ser bom. Se o cara já é muito bom, ele também vai ter essa forja, ele também vai entender uma questão que existem os limites dentro da vida militar. E por isso que existe hierarquia e disciplina. Por isso que se exige referência ao posto, ao que a pessoa está assumindo ali de posição, de dever, de missão e tudo. Por isso que se tem também essa referência. Porque não é só uma questão de valor por valor. É um valor amarrado à objetividade, à prática real de uma liderança, a valores que vão impulsionar o líder verdadeiro. Que nem vocês falaram de virtude que ele tinha de respeitar todo mundo, de valorizar cada feito, de também não se... Cada pessoa, assim... Isso não é só uma educação secular, isso é uma educação superior, como a gente fala. Nos Vedas falam disso. Fala que as classes superiores não de classe de sistema de classe, coisa corrompida, mas as classes superiores de valor, uma pessoa que está num nível superior. Uma pessoa que cultua, por exemplo, a Gita vai falar, essas pessoas de liderança, as qualidades delas são bondade, são liderança natural, mas fala como é que é. Sama, né, ele é equânime. Damas, ele é autocontrolado, ele não vai falar uma besteira, ele não vai soltar os sentidos de bobeira, ele não vai, como ele falava na brigada, que existe essa expressão, ele não vai sair abrindo os paraquedas, ele não vai sair abrindo já o paraquedas para qualquer coisa, não. Ele se contém, ele sabe se equilibrar, ele tem autocontrole, ele sabe que ali é o limite, ele está amarrado com disciplina. Sama, damas, tapas, ele é penitente, ele é austero, ele vai cumprir o dever, ele vai fazer o que deve ser feito, mesmo que a mente não goste, mesmo que o corpo não goste, mesmo que as condições não favoreçam, mesmo que não tenha nem facilidades. Ele foi uma pessoa que experimentou isso na pele, na vida, com certeza. Uma pessoa que vai para uma missão no exterior, ainda já novo, comandando unidade e tudo, não é um cara que está despreparado. Porque se estiver despreparado, não vai nem sobreviver. Que dirá conseguir realizar ali uma pessoa que foi preparada. Naquela época, eu me lembro que antigamente não tinha muito foco nessa coisa de, como hoje em dia tem forças especiais, porque na época não tinha pouco. Isso nasceu em 57, foi crescendo aos poucos, depois foi para o Camboatá, o negócio foi meio crescendo na marra e tudo. Antigamente a gente tinha referência de, como a gente falava, os militares, casca grossa. Casca grossa é que passaram por certo tipo de treinamento, que são avançados em certo tipo de técnica militar que não é que todo mundo domina, que vão para essas coisas de... Naquela época, os casca grossa é quem ia, eu me lembro que eu era galera, é quem ia para São Domingos, que foi o caso dele. É quem ia para o Suez, foi para a missão no Suez, é quem foi com missão no exterior. Os caras não tinham nenhum... Eles tinham que se prepararem. E foram lá e cumpriram tudo, e cumpriram o dever, cumpriram a missão, foi satisfatório, e pode procurar essa turma que foi com ele, como se estão os que estão vivos, até hoje, e muitos... Não, mas os jovens estão vivos, os jovens ainda estão vivos. Acho que o que fez os livros, que cita ele, acho que está vivo ainda. Nem estou falando desses cadetes que ele formou na Armand, que ele formou uma joia, tanto para a força quanto para a sociedade.
que a formação na AMAN você pode ver como é que é, vai lá investigar, vai pesquisar, vai procurar ver a grade, tudo que faz, vai falar assim, pensa assim, eu conseguiria fazer isso? Eu conseguiria ser isso? Mesmo hoje em dia a gente sabe, dentro do coisa militar mesmo, não é que o curso de Forças Especiais e do Comando é o curso mais difícil, o curso mais difícil é o AMAN. O cara aguentar ficar ali os 5 anos, porque tem que ficar na SpaceX, não é que nem na Marinha, pode fazer prova direta. Aquilo ali, se o cara aguenta aquilo ali, o cara está com a melhor formação possível, né, do mundo, né? Então, ele passou pelo Colégio Militar, foi para a AMAN, se formou na turma de 1955. Se eu vacilar, vou pegar que eu anotei no celular também. Turma de 1900, turma aspirante mega. Aspirante mega, o Brasil não cultua seus heróis. O Brasil cultura pilantra, malandro, pessoas que não prestam e tudo. Mas deveriam culturar seus heróis. Só essa história, só desse aspirante mega, é uma história que já dá para 50 filmes. Aspirante fala porque ele era novo, tinha acabado de sair da academia de Realengo, que ainda era na época, saiu da academia de Realengo e foi direto para a guerra, o garoto. O garoto ali que não tinha nem 20 anos. E foi para a guerra comandando um pelotão de fuzileiro, que não é brincadeira. E numa guerra, né? É na prática, diretamente, né? O aspirante mega, um dos heróis da Segunda Guerra Mundial, assim como Max Wolff Filho, assim como outros também, de alto nível, Major Resnick, outros, e muitos, a gente pode citar muitos, e que não são cultuados, que não são nem lembrados, né? E que a turma dele era a turma aspirante mega. Ficou famosa essa turma até. E logo depois ele já encarou missão braba, né? Já o primeiro pelotão de fuzileiro dele, parece que foi no 3º BI, e ele comandou um Pelopes, pelotão de operações especiais. Por isso tem até aí uma coisinha do Pelopes aí também, para lembrar que não é qualquer um oficial que sai da AMAN que já vai direto para um pé. O cara tem que ser muito bom. Então, e eu, claro, se ele era grande, ele era forte, ele era tudo, essa coisa ajuda um pouco também, mas ele era um cara assim que se destacava muito bem também. Foi conhecido como uma pessoa que também, dentro da turma, ele se destacou muito bem. E pelos feitos dele, e etc., que foi para São Domingos, só ia para São Domingos, isso aí, só os top, só os caras mais... Pegava os melhor que tinha dentro da força, que eram os caras escolhidos que iam cumprir missão no exterior. Hoje em dia, claro, os caras são todos bem preparados, são preparados até no Brasil, tem adaptação em ambiente já próximo ao local e tudo, mas eles já são preparados. Mas na época, não. Na época, tinha que pegar os melhores. O cara faziam... Era a cara e a coragem, o cara era... Se ele era o melhor, ele era o escolhido, ele tinha que ir, acabou. E a troco de nada, né? Ia ganhar o mesmo salário. Hoje em dia, por exemplo, quem foi para Haiti, eu tenho amigos que foram, que ganham R$2.000 a mais por mês, que é a ONU que paga. Aqui nem o Brasil quer ter cadeira na ONU, por isso manda força de paz no exterior para cumprir essa coisa política, mas não é o Brasil que paga para o cara estar lá. O Brasil paga para o cara ser militar, assim como ele é aqui. Quem dá alguma ajuda de custo é a própria ONU que dá. Então, são pessoas com abnegação. E, como eu falei, essas qualidades que a própria Bhagavad Gita, os livros essenciais dos Vedas, falam. Sama, equanimidade, Dhamma, autocontrole, tapas, austeridade, o cara vai fazer o que tem que fazer e não vai chorar, não vai reclamar, e vai se adaptar e não vai fraquejar na hora. Sama, Dhamma, tapas, Souchan, uma pessoa limpa, arrumada, limpa, organizada e com uma pureza de coração. Se vocês vocês ouviram direto lá as canções militares, é tudo com uma ideia de pureza, de amor pela pátria, de amor pela família, de amor pelo companheirismo, de amor pela terra divina que vivem. Isso tudo é demonstrado nas próprias canções militares e tudo. Então, ele cultuou esses valores na vida inteira e não só cultuou, ele repassou isso para a família, para os filhos, para os subordinados, para os comandados, para todo mundo e para quem fosse para perto dele. Você vê o Jesse e tudo. Eu também tive a oportunidade de conhecer ele, vi que ele era uma pessoa que não era só, como a gente falava na caserna, não era só um casca grossa, né? Que tem uns casca grossa que é difícil até conviver na sociedade muito, né? Mas ele era uma pessoa assim muito especial, de muito valor, de muito nível, de uma coisa assim muito nobre, muito elevada, e etc. Isso tudo foi, claro,
cultuado, isso tudo ele se forjou dentro disso. Então, um líder natural, um líder muito bom, uma pessoa muito boa, e também que demonstrou pelos filhos que tem, né? A gente vê a árvore também pelos frutos que ela dá, bons filhos, a educação que ele tinha, que ele promoveu e tudo isso. Mas vou pegar aqui coisa aqui para lembrar que mais que ele passou para não faltar. Que não teve muito, porque hoje em dia, se a gente conseguir pegar de turma nova, pega que está tudo na internet, mas dessa turma antiga não tem quase nada, e até porque eles, como eu também, eu tive também, meu pai, mais 2 tios também foram do SNI, então ia mais ou menos dessa mesma época. Então eles não queriam nem ter... Nem saber que tinha feito. E também, tipo assim, manda uma mensagem, né, que a gente estava lembrando, manda uma mensagem, apaga depois. Nossa, que até coisa para que filho. dava nervoso. Tinha outra, viveram sobre um tipo de pressão que hoje em dia o pessoal não conhece, um tipo de realidade que o pessoal não conhece. Então, aqui só para mim não ser, para mim tentar ser aqui não só cordial, mas justo, de falar aqui, reduziu, até que enfim. Daqui a pouco volto. Cadê? Nossa, tá no meio da fumaça. Não tem problema não. Essa fumaça boa. Ah, tá aqui que eu marquei. Foi da turma Aspirante Mega, de 1955. Fez a ESAO, que é a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, que é quando o capitão faz essa como fosse uma pós-graduação, como fosse um mestrado, algo assim, que aí ele vai se preparar para comandar grandes unidades, só que ainda ele está em pequenas unidades, pelotão, companhia, tudo, mas ele já, você vê como é que ele já faz um preparo para frente, que o cara tem a noção do todo primeiro para poder, não ensina só aquilo, aqui, isso aqui não, ensina o todo primeiro e vê onde é que se conecta tudo isso. Então ele fez a ESAO em 64 e fez também a ESEMI. Não fez só a ESEMI, ele também fez a Escola Superior de Guerra também, e ele fez a ESEMI, né, que é a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, que também daria condições para ele ser promovido a general, quer dizer, ele tinha condições de ser um general. Geralmente não é, porque general é política, viu? Na boa, falando a real, todo mundo sabe, general é política. E tem uma questão também, desculpe interromper, ele fez um sacrifício da própria carreira quando ele escolheu que ele ia receber um comando no sul, da região sul, e ao fim desse comando ele sairia general. Só que era a época que a minha irmã e eu estávamos fazendo vestibular. Então ele abriu mão. Nossa! Ele abriu mão. Você vê que realmente era uma pessoa muito especial. Para não nos atrapalhar, né? Para apoiar, para não atrapalhar isso, muito, eu né? poderia ter ido que teria a minha faculdade, mas do Alexandre eu acho que Muito não nobre, teria muito perto. elevado. Porque na época... Você tinha passado já para rural e aí ele falou, não quero tirar ela, vai para outro lugar. Porque era isso, vida de militar, isso de 4 em 4 anos, no máximo, muda. Seria o auge da carreira dele. E ele abriu mão disso. Ele abriu mão. Muito elevado. Tanto é que está a prova que ele fez a ESEMI, eu até marquei aqui, ele fez a ESEMI em 69. Ele fez novo a ESEMI tudo. Fez novo. Ele era louco. Fez como capitão novo a ESEMI. Que nem o instrutor que eu tive também, que era um cara... Ele fez a Escola Superior de Guerra, virou também um consultor também da Escola Superior de Guerra. Claro, ele fez suas especializações também, claro, curso de paraquedista, também fez a ESIE também tive lá. ESIE é a Escola de Instrução Especializada que faz a especialização no pessoal também em guerra química, biológica, nuclear e bacteriológica. E ele também fez ESIE, também consegui achar isso em 1957. Aí, muito bom. E ele também fez isso que também levou ele, e mostra que ele estava uma pessoa já ligada com alto comando, com muito preparo,
porque ele fez, na época era a Escola Nacional de Inteligência. Foi a mesma que o meu tio fez, que o meu pai fez, que na época não tinha a BIM, não tinha... Não. Mas tinha essa Escola Nacional de Inteligência que eu posso te falar, não é que é porque era no passado, mas era muito melhor do que é hoje em dia a BIM e tudo. Porque era com outra realidade, se vivia outra realidade muito melhor em termos, né, de especialização nisso, né? E claro que pegava os caras para a inteligência, os caras mais espertos, mais capazes, mais avançados, mais resilientes, porque a inteligência às vezes ganha a guerra antes dela começar. A inteligência dele é impressionante. Era impressionante. É impressionante a inteligência. E por isso viram Ele faleceu inteligente. Escrevia pra caramba, lia muito. E da Escola Nacional de Inteligência que saiu essa expressão que hoje em dia eles usam, né? Que até acho que eu vi o pessoal falando aí, antes de tudo, inteligência. Tem essa expressão no meio do pessoal também. Antes de tudo, inteligência, porque sem inteligência... A gente tem a nossa inteligência, mas a inteligência militar, essa que ele fez, é uma inteligência... O que é essa inteligência? Inteligência é aquela que, assim como a nossa inteligência, vê, faz um tipo de um reconhecimento. Ah, isso é o quê? Aquela pessoa é aquilo. Inteligência é isso. E por isso eles lançam pessoas. Como na era védica tinha a questão da inteligência antiga, que eles usam nas escritas com um termo meio fraco, que eles chamam de espias. Espia, que depois que veio espião, veio da palavra espia também. Os caras e era inteligência. Inteligência é a pessoa que vão antes da guerra, assim como ele foi para a Brigada Paraquedista. Se o Brasil tiver um conflito agora, hoje e tudo, a Brigada Paraquedista está pronto com 5.500 homens para ir em qualquer lugar, pronto para atuar, inclusive mesmo em guerra, mesmo, e não só no Brasil, fora do Brasil, no exterior também. Eles estão prontos para ir rápido e eles estão prontos para aguentar um combate pelo menos por 72 horas, já para poder... Então, pessoal que é mais preparado, já tem um preparo operacional que está sempre ali na agulha, como a gente fala, na ponta, ele está sempre em prontidão, está sempre pronto para atuar. Como os fuzileiros navais também colocam, de sumas, né? Sempre pronto, estamos prontos, completamente prontos. Como Bhismadeva, a gente também, usando para a versão védica, quem vai estudar o primeiro canto do Bhagavata também, termina a morte de Bhismadeva, a última frase que ele fala para Krishna é que ele fala para ele, só de sumas, eu estou completamente pronto. E ele estava no leito de flecha, ali, morrendo, assim, mas ele falou, eu estou pronto para a verdade absoluta a todo momento, eu estou completamente pronto. Ele não estava ali caído na guerra. Então, uma outra história também interessante, essa questão. E, deixa eu ver se eu não esqueci de nada, né? Que ele foi também para... não só fez esse curso paraquedista, EZE, e teve essas especializações, que inclusive um cara que eu procurei ontem também, mandei mensagem e tudo, que falava que ele era também era um cara tão casca grossa que ele às vezes nem usava nada. Quando ia no lugar, nem usava as coisas, não usava as condecorações e nada, é tipo assim, vou que nem um simples, comum qualquer. Não sou. E as pessoas tinham muito respeito com ele até por causa disso. Muito respeito também até por causa disso, que às vezes todo mundo faz muito curso, mas gosta de ostentar isso também, porque merece também, é direito, né, e tudo. Mas até isso ele tinha essa questão também. O que mais que eu tenho de informação dele? Depois, o curso da Escola Nacional de Inteligência, que ele atuou depois diretamente com isso, tanto é que ele foi chefe foi do Estado-Maior da Brigada Paraquedista e foi do SNI, aqui não aparece, também por anos, foi a partir desse curso que ele fez já em 1974, quando ele já foi solicitado a participar disso, ele foi indicado para participar disso. E aqui tem várias coisas que ele foi instrutor, auxiliar de instrutor em vários tipos de curso, e foi instrutor-chefe também desse curso básico da AMAN, né, durante 3 anos, e foi chefe da seção do Estado, segunda seção, que é a seção de informações, que é a seção secreta, do Estado-Maior da Brigada Paraquedista, e participou aí da força, que tem até o Alex guardou também, que é essa... Como é que é mesmo a sigla?
F... Não sei o que, Braz. Feibraz. Força, eu não tenho aqui, mas é força de... Feibraz. Força de... Deve ser força avançada. Não, na verdade, era Força Especial Internacional Brasileira. Mas, na verdade, era FAIBRAS, que era Força Armada, que esse era o termo que eles criaram no início, assim como não foi pela ONU, né? Foi, na época não tinha ONU, tinha a OEA. OEA, que era a Organização dos Estados Americanos, né? Então, ele recebeu a medalha do Rio Branco, ele recebeu mais duas também que eu vi, isso eu procurei no... Pedi para um cara ver para mim, que ele falou também recebeu mais duas. Que foi daí que o cara falou, olha, um amigo meu, que foi dessa época toda, eu falei que ele era um cara que ele era muito simples, não ostentava nada, ele falou que ele era muito padrão militar da moda antiga mesmo. Que tinha muita capacidade, muito valor e tudo, mas era bem, como é que fala? Bem simples. Bem simples, uma pessoa muito simples. Sempre teve essa simplicidade. Opa! E foi para a missão no exterior, comandar uma missão no exterior em São Domingos. E eu vou falar também outra coisa, o pessoal não conhece essa realidade, né? O pessoal hoje em dia diz que vai para Irã, vai para o Iraque, foi para o Paquistão, Oriente Médio, problema, Bangladesh, tudo. A América Central é um dos piores lugares do mundo para se... Na verdade, hoje em dia, você faz turismo de violência, né? O pessoal quer ver a quantidade de loucura, violência que acontece na América Central. Honduras, Guatemala, todos esses lugares, né? Então ele foi para essa missão de São Domingos, que foi um negócio difícil, complicado, com muita loucura, muita ignorância, pouco apoio, posso falar, que tem registro dessa coisa, e foram lá e se viraram desde prender os insurgentes, né? Atuou como polícia do Exército lá também, né? A polícia do Exército tem um lema, né? Que eu também fiz estágio na PF, né? Orientar o responsável, corrigir o irresponsável e prender o incorrigível. Então atuou lá, primeiro, como a gente fala, fez a limpa do terreno, como hoje em dia o pessoal fala, né? Pegou a primeira fase, que é tiro, porrada e bomba, não tem como fugir disso. No Haiti, o Brasil também ficou 14 anos, 3 primeiros anos, mesma coisa, tiro, porrada e bomba. Tem que fazer a limpeza primeiro, igual qualquer coisa. Vai fazer uma coisa numa cozinha, você tem que primeiro limpar, depois trazer os elementos e tudo, primeiro é a limpeza. Então foi encarregado de ver a limpeza tão forte que eles fizeram em São Domingos, não só dos insurgentes, da população, como também da organização. Inclusive, fizeram até o trabalho de tirar todas as minas que estavam em todo o terreno. Sabe o que é isso, gente? É mina pra caramba. E os caras ali se arriscando, né? Hoje em dia tem grupos especializados, seção de desminalização, desminação, que o cara é especial para isso. Hoje em dia tem curso especializado para isso. Na época eles foram para São Domingos e fizeram isso com a cara e a coragem. E um perdeu o braço, o outro perdeu a perna, que aconteceu lá disso, ele teve que comandar isso, aguentar tudo isso, ficar tomando a pressão ainda de força política, fora, né, o comando, né, maior acima dele, de aguentar tudo isso nas costas lá e, imagina, com subordinado, perdendo mão, perdendo dedo, perdendo pé, perdendo... Só pela essa questão, fora da coisa com os insurgentes, tudo. Então, é uma missão que, às vezes, o pessoal do Brasil, que tem mania de querer diminuir, né, denegrir um pouco a imagem, Forças Armadas, etc., mas a realidade de quem conhece um pouco sobre isso, viu que foi muito difícil, muito arriscado, muito complicado, e tá longe da família, e está longe de tudo, está longe do próprio país, e ter que ir para um lugar, sacrificar a própria vida, a vida do subordinado, para defender a terra dos outros, ainda por cima. Então, sou uma pessoa de caráter nobre. Isso entra dentro do espírito de que a gente fala do conhecimento. Atividades piedosas. Para voltar naquela história do karma, que o cara só obtém esse bom karma, saúde, beleza física, riqueza, se ele pratica atividade piedosa. Atividade piedosa significa que eu não fiz para mim. Então a gente pode falar que ele agiu como uma pessoa piedosa, que teve uma função piedosa, assim como foi um pai piedoso,
um líder piedoso, um militar piedoso. Isso que foi uma grande qualidade, uma grande característica dele. Isso que a gente pode falar e que é garantido pela lei que existe, universal, está provado isso nas Escrituras, pela tradição dos mestres, dos acharya, que é pessoas piedosas. O que o mundo precisa para continuar existindo são pessoas piedosas. Enquanto tiver pessoas piedosas, ainda vai haver família, ainda vai haver religião, ainda vai haver. E quando acabar as pessoas piedosas, não vai ter mais nada disso. É um negócio acabar o mundo. Não é? E vamos só, Alex, tocar uma musiquinha aqui em homenagem também. Em homenagem a ele, que tenho certeza que quer gostar da cerimônia dele, você vai tocar e a musiquinha, a gente canta e eu vou botar aqui aqui com a licença aqui da Monique, vou botar uma oferenda que a gente fez no altar para Krishna, que a gente coloca quando vai fazer a cerimônia para antepassado. Eu coloquei, está aqui debaixo do chapéu. Isso aqui é um doce, rala, aqui é uma panquequinha. Chopin, onde o é pôr. 2 é bom, 3 é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas do seringal, margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração no meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Eu venho da minha serra, da Casa Branca da Serra, do limão do meu quintal. É muito maneira essa música. Por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ação do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal. Então, gente, depois, você já é da infantaria, vem com trovão e tudo. Aí, Alex, a gente faz aqui agora o resto do ritual e depois a gente bota mais mais da infantaria, Eterno Herói e tudo. Canta, fazemos nosso kirtan e nos despedimos. Perfeito. Então, agora aqui nós vamos fazer aquela parte de jogar o arrozinho e tal e tudo, para fazer essas orações também em honra, em homenagem a ele, em prece, em oração especial, em agradecimento. Você vai pegando, depois, quando ele falar o Sohar, você... também pode pegar daqui. O que for mais prático, tá bom. Om
Om Om Apavitra Apavitra Pavitrova Pavitrova Sarvavastam Sarvavastam Gatopiva Gatopiva Yaksmare Yatsmare Pundarikaksham Pundarikaksham Sabahya Sabahya Abhyantara Abhyantara Suchi Suchi Sri Vishnu Shri Vishnu Sri Vishnu Shri Vishnu Sri Vishnu. Shri Vishnu. Esse é o mantra sempre que a gente fala antes de começar a oferenda no fogo, porque ele está falando justamente até sobre a cerimônia, mas da essência também disso. Por exemplo, nós agora, e eu acho que vocês depois vão lembrar, foi bom a cerimônia lá, que nós fomos lá, que lembramos também muito do nosso pai e tudo. Então esse mantra está falando disso. Om Apavitra, Pavitra fala, Pavitra quer dizer puro. Não importa se nós estejamos completamente puros, ou impuros também, até completamente impuros. Om Pavitra Pavitra Sarvavastam Gatopiva. Não importa aonde nós fomos, ou se deixamos de ir a algum lugar, ou o que fizemos, ou se deixamos de fazer. Gatopiva Jatsmare Pundarikaksham Sabahya Abhyantara Suti. Suti quer dizer se purifica, se limpa, se alivia do karma, da contaminação, etc. O que acontece? Saber se nós invocamos a lembrança, assim como do antepassado, mas invocamos a lembrança do Pai original, daquele que é a origem de tudo, que ele fala, Pundarikaksham, aquele que tem os olhos de lótus, que olha como duas flores de lótus, que ele está se referindo à verdade absoluta, à personalidade de Deus. E ele fala que se nós invocamos a lembrança dele, nós nos purificamos tanto Sabahya e Abhyantara, tanto interna quanto externamente, e isso é a purificação. Assim também como nos purificamos quando lembramos dos nossos antepassados. Então vamos continuar. Não, ainda o Om Pavitra não precisa sorrar, não. Namaon, não, é Om Agyana Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshu Umilitanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Staptanjena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunata Anvitam Tansadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishaka Anvitam Cha Shri Mangalacharana Namaha Swaha Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Itinamine Namanda Hridayanandaya Namaha Swaha Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Itinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Prabhupadaya Namaha Swaha
Vishnu Padaya, Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Bhutale, Srimate, Srimate, Bhakti Siddhanta, Bhaktisiddhanta, Saraswati, Saraswati, Itinamine, Itinamine, Madhuru Jwala, Madhur Jwala, Premaja, Premaja, Shirupanuga, Shirupanuga, Bhaktida, Bhaktida, Shigora, Shri Gaura, Karuna Shakti, Karuna Shakti, Vigrahaya, Vigrahaya, Namostute, Namostute, Namo Bhaksidantaya Namaha Swaha, 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 Namo Namo, Gorakshoraya, Gorakshoraya, Sakshat Vairagya, Sakshakvaragya, Murtaye, Murtaye, Vipralamba, Vipralamba, Prasambode, Asambude, Padambujaya, Adambujaya, Te Namaha, Te Namaha, Namo Gorakshoraya Namaha Swaha, 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 Swaha. Swaha, Namo Namo Bhaktivinodaya, Bhaktivinodaya, Sachitananda, Sachitananda, Namine, Namine, Gaura Shakti, Gaura Shakti, Swarupaya, Swarupaya, Rupanuga, Rupanuga, Varayate, Varayate, Namo Bhaktivinodaya Namaha Swaha, 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 Gaura Virbhava, Gaura Vibhava, Gumeshtvam, Gumestam, Nirdeshta, Sajana Priyaha, Sajana Priyaha, Vaishnava, Vaishnava, Sarvabhauma, Sarvabhauma, Sri, Sri, Jagannataya, Jagannataya, Te Namaha, Te Namaha, Namo Jagannataya Namaha, Swaha, 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 Vanchakalpa, Vanchakalpa, Tarubhyascha, Tarubhyascha, Kripa Sindhu, Kripa Sindhu, Vyayevacha, Vyayevacha, Patitanam, Patitanam, Pavanebhyo, Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha, Namo Namaha, Sri Vaishnavaya Namaha, Swaha, 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 Namo Namo Maha, Vadanyaya, Vadanaya, Krishna Prema, Krishna Prema, Pradayate, Pradayate, Krishnaya, Krishnaya, Krishna Chaitanya, Krishna Chaitanya, Namni Gaura, Namni Gaura, Krishe Namaha, Krishe Namaha, Namo Brahmanya, Namo Brahmanaya, Devaya, Devaya, Go Brahmana, Go Brahmana, Hitaya Cha, Hitaya Cha, Jagat Hitaya, Jagat Hitaya, Krishnaya, Krishnaya, Govindaya, Govindaya, Namo Namaha, Namo Namaha, Gauranga Swaha, 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 Panchatattva, Panchatatva, Atmakam Krishnam, Atmakam Krishnam, Atmatam Krishnam, Bhaktarupa, Bhaktarupa, Swarupakam, Swarupakam, Bhaktavataram, Bhaktavatam, Bhaktakyam, Namami, Namari, Bhakta Shaktikam, Bhakta Shaktikam, Swaha, 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 He Krishna, He Krishna, Karuna Sindhu, Karuna Sindhu, Dinabandhu, Dinabandhu, Jagatpate, Jagatpate, Gopesha, Gopesha, Gopika Canta, Gopika Canta, Radha Canta, Radha Canta, Namostute, Namostute, Krishna Pranama Namaha Swaha, 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 Jayatam, Jayatam, Suratopango, Suratopango, Mamamanda, Mamamanga, Matergati, Matergati, Matsarvaswa, Sarvaswa, Padambujo, Padambujo, Shirada, Shri Radha, Madana Mohano, Madana Mohano, Sambandha de Deva Namaha Swaha, 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 Divya, Vidya,
Vidya, Vrindaranya, Vindaranya, Kalpadrumada, Kalpadrumada, Shrimad, Shrimad, Ratnagara, Ratnagara, Sinhasanisto, Sinhasanisto, Shrimad, Shrimad, Radha, Radha, Srila Govinda Devo, Srila Govinda Devo, Prestalibi, Krishna Livi, Sevyamano, Sevyamano, Marami, Navami, Swaha, 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 Shriman, Man, Shriman, Rasa, Rasa, Rasarambi, Rasarambi, Vanshivata, Vanshivata, Tatashitaha, Tatashitaha, Kashamvenum, Swanair Gopir, Swanae Gopi, Gopinata, Gopinata, Shrieshtunaha, Sheshanamaha, Swaha, 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 Tapta Kanchana, Gourangi, Gourangi, Radhe, Radhe, Vrindavaneshwari, Davaneshwari, Vishabhanu, Krishnabhanu, Suti Devi, Suti Devi, Pranamami, Brahmamanami, Hari Priye, Hari Priye, Swaha, 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 Jaya Sri, Jai Shri Krishna Chaitanya, Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda, Shri Adwaita, Shri Adwaita, Gadadhara, Gadadhara, Shrivasadi, Srivasadi, Gaura Bhakta Vrinda, Gaura Bhakta Vrinda, Sipancha Tattvaya Namaha, Swaha, 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 Om, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Swaha, 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 Om, Om, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Mahamantraya Namaha, Swaha, 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 Shri Krishna Balarama Ki Jai, Jai. Swaha, Swaha, Giri Govardhana Ki Jai, Jai. Swaha, Swaha, Srila Prabhupada Ki Jai, Jai. Swaha, 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 o Coronel Barros Ki Jai. Swaha, 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 Swaha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jaya Krishna Balaram, 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 Jaya Krishna, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Isso aí, gente. Muito bom. Podemos ainda, para finalizar, quer pedir para o Alex colocar aí a canção Eterno Herói e depois o toque de silêncio, por favor, para a gente acabar com nossa respeitosa continência. Agora vem ver infantaria. Infantaria? Não, Eterno Herói, para a gente já pula direto. Eterno Herói e toque de silêncio. Vencido e amolecido no fragor da disputa, mostremos que em nossa pátria temos valor intenso, no intenso da luta. És a nobre infantaria das armas da rainha, por ti daria a vida minha e a glória prometida nos campos de batalha. Está contigo, frente inimigo, pelo fogo da metralha. És a eterna majestade das linhas combatentes, és entidade dos mais valentes. Quando o toque da vitória marca nossa alegria, eu cantarei, eu gritarei, és a nobre infantaria. Brasil, te darei com amor toda força e vigor, que em meu peito se encerra. Fuzil serviu meu nobre amigo para a guerra. Oh, meu amado pendão, sagrado pavilhão, que a glória conduz. Com luz sublime amor se exprime, se do alto me falas, todo roto por balas. És a nobre infantaria das armas da rainha, por ti daria a vida minha e a glória prometida nos campos de batalha. Está contigo, frente inimigo, pelo fogo da metralha. És a eterna majestade das linhas combatentes, és entidade dos mais valentes. Quando o toque da vitória marca a nossa alegria, eu cantarei, eu gritarei, és a nobre infantaria.
Eu botei para ele isso no hospital. Aí eu falei para ele que eu tinha que ler, porque eu só sabia uma parte. Era eterno herói, porque foi paraquedista, foi do Estado-Maior da Brigada, foi do segunda seção. Essa é a despedida dele que até combina com... Levantar, enganchar, verificar equipamento, contar, 4, pronto, 3, pronto, 2, pronto, 1, pronto, aportar. Ele contava isso para mim fazer ginástica. Quando no espaço a missão dos condores, valente audaz, não vacila um instante. Nas asas de prata, o roncar dos motores, vai a sentinela da pátria distante. Chegando o momento no centro do céu, cruzando o espaço, indo do Também não anil, consigo enxergar. vai ressaltando no templo de Deus, lutar em defesa do nosso Brasil. Para que distar, guerreiro alado vai cumprir sua missão. Com um salto audaz, vai resgatar o inimigo à posição. Para que distar, no entrechoque das nações sempre será o eterno herói, que nunca disputa ninguém deterá. Ha, ha, parará, parará. Você de prata, roncar dos motores, a sentinela da pátria distante. Vai ressaltando no templo de Deus, lutar em defesa do nosso Brasil. Para que distar, guerreiro alado vai cumprir sua missão. No salto audaz, vai resgatar o inimigo à posição. Para que distar, no entrechoque das nações sempre será o eterno herói, no avanço da luta ninguém deterá. Ha. E o toque de silêncio, o toque de recolher, que é o final da despedida.